Boa noite a todos. Dando continuidade à matéria de Direito Penal 2, vamos discorrer hoje sobre um tema, né, um instituto, que, como diz Bittencourt, perde bastante o sentido. Quase nós não vemos as solicitações acerca da reabilitação, por conta dos efeitos que já são efetivados na própria Lei de Execução Penal, na LEP, como está previsto no artigo 202 da LEP, que diz o seguinte: o artigo 202 da Lei de Execuções Penais vai tratar dessa matéria de maneira a dizer que, cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida atestados ou certidões fornecidos por autoridade policial ou por auxiliares da justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei. Então, em princípio, só dentro desses casos expressos em lei e por requisição do juízo criminal, há um sigilo com relação a essas informações já dado automaticamente pela LEP. De maneira que o Instituto da Reabilitação, que tem por objetivo principal obter esse sigilo, meio que perde o sentido, já que esse sigilo, ou seja, a obtenção de certidões negativas, onde não haja nada conste, né, acerca do cumprimento da pena ou da folha corrida, que não sirva mais a uma instrução criminal, ou dentro daqueles casos expressos em lei, em que a autoridade policial, quando vai para a ficha de antecedentes, o Ministério Público em determinadas circunstâncias, e o juiz, retiradas essas hipóteses, você não verá nas certidões, após o cumprimento da pena, qualquer identificação ou qualquer análise, né, dessa extinção. Uma coisa que é realmente importante e que nós temos no Código de Processo Penal, e que aqui eu vou fazer essa análise, né, e é previsto no artigo 748 do Código de Processo Penal, a condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juízo criminal. É uma outra questão que garante também o sigilo, e está aqui como uma norma processual penal, mas é propriamente uma norma que garante esse sigilo, e há uma razão para esse sigilo: é evitar os estigmas da carcerização que terminam impedindo, por exemplo, emprego, a reinserção completa social desse sujeito, até tomar posse em cargo público, porque não há um impedimento para uma nova nomeação ou propriamente fazer um concurso. Então, nós temos, dentro dessas circunstâncias, garantido essa situação, a ideia de guardar o sigilo. Observem que, no tocante a essa guarda do sigilo, meio que perde o sentido da reabilitação. Porém, ela tem um outro efeito, que é suspender. Veja o que o artigo 93 do Código Penal vai tratar. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre seu processo. Mas, em seguida, no parágrafo único, então, por esses efeitos do CAPT, como hoje isso é automático pelo artigo 202 da LEP, e por aquilo que está também no 748 do Código de Processo Penal,
meio que perde o sentido, e é por isso que Bittencourt diz que corriqueiramente não é visto esses pedidos de reabilitação. A vara competente aí, que poderia até a gente afirmar, e seria o juízo de execução penal, não é ainda o juízo da condenação por aquilo que determina o artigo 744 do Código de Processo Penal. Depois nós vamos a ele para destrinchar os procedimentos, né, relacionados à reabilitação. De maneira que a vara é o juízo que condenou, vai fazer uma análise por conta, e aí tem uma desculpa, que é a questão de que um dos requisitos é haver reparado o dano da vítima. E como ela tem que se pronunciar perante essa vara, se houve ou não essa reparação, ou se ela abdica dessa reparação, a possibilidade também da vítima abdicar dessa reparação, a vara da condenação, a vara competente que julgou o processo, é que vai fazer a análise da reabilitação, não a vara de execuções penais. Bom, o parágrafo único, nós temos: a reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação previstos no artigo 92 deste Código. Quais são os efeitos do artigo 92? Lembram quando fizemos até a revisão dos efeitos da condenação, rapidamente, na última aula, né, com os exercícios que Melissa e o Ilana prepararam para vocês, os efeitos específicos, aqueles que não são automáticos, aqueles que devem ser declarados pelo juiz. Então, esses efeitos são suspensos com a reabilitação, excetuando a reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos 1 e 2 do artigo 92. Os incisos 1 e 2, quais são? A perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Óbvio, ou seja, fica suspenso esse efeito, ele vai poder reocupar um outro cargo, ser nomeado ou prestar concurso para um outro cargo, só que aquele cargo anterior, ele não será reintegrado, ele não é reintegrado. É isso que quer determinar a segunda parte do parágrafo único. É vedada a reintegração no cargo anterior, aquele que o efeito da condenação foi cumprido. Houve, portanto, a produção desse efeito. O mesmo se diga, no inciso 2, na incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou curatela. Então, com relação àquela pessoa, o sujeito perdeu o seu poder familiar, seja o pai ou a mãe, perdeu o poder familiar com relação dos seus filhos, ou o tutor com relação dos tutelados, o curador com relação do curatelado, ele terá a impossibilidade aí de se reintegrar nessa relação. É exatamente o que determina essa segunda parte do parágrafo único, ou seja, é vedada a reintegração na situação anterior. Então, com relação a essa pessoa em específico, esse efeito será permanente, mas fica suspensa essa incapacidade, porque, por relação a outras pessoas ou outros sujeitos, ele poderá exercer o poder familiar com relação a outros filhos, que não tenha sido determinada essa incapacidade, ou com relação ao tutelado e curatelado, ele exercer esse ônus, né, essa atribuição, sem nenhum impedimento, porque ficará suspenso esse efeito a partir do pedido de reabilitação. Então, nessa segunda hipótese, e é por isso que Bittencourt diz que o que mais interessa para a reabilitação seria o sigilo. Como esse sigilo hoje é automático, pelo 202 da Lei de Execução Penal, esses pedidos de reabilitação são muito escassos, porque vão muito mais tratar desses efeitos secundários da condenação do que propriamente da ideia do sigilo, né, desse cumprimento da pena. Nos demais efeitos, vejam, a inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. É um efeito da condenação. Ele poderá readquirir
reabilitado, ele poderá readquirir uma nova habilitação para dirigir veículo. O prazo para a reabilitação. A reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 anos do dia em que for extinta de qualquer modo a pena ou terminar a sua execução, computando-se o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, quer dizer, o período de prova aí é computado para, né, se não sobrevier revogação, desde que o condenado tenha. Então, nesses casos, pode ser que ele possa já requerer a reabilitação, né, por conta do período de prova do livramento e do SUSI. Então, ele não precisa esperar 2 anos da data do cumprimento, ou em que foi extinta de qualquer modo, por exemplo, no caso de uma prescrição da pretensão executória. Então, vai existir essas duas hipóteses aí para a reabilitação: ter cumprido a pena, ou no caso da pretensão executória. Professor, e no caso da prescrição da pretensão punitiva? Não vai se tratar dessa hipótese aqui de reabilitação. Há as extinções da punibilidade anteriores ao trânsito em julgado, não há necessidade de reabilitar pena. Mas essa ideia da garantia do sigilo é dada por aquilo que a gente leu. A condenação, condenações anteriores não mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem a certidão extraída dos livros de juízo, quando requisitados por juízos criminais. Essa questão da reabilitação não alcança, de forma alguma, algo que não tem uma condenação ou condenações anteriores transitadas em julgado. Então, a prescrição da pretensão punitiva, essa situação, ela não vai, de forma alguma, digamos assim, ser ou merecer esse registro, de maneira que essa prescrição ou arquivamento, né, são situações, arquivamento do inquérito, prescrição da pretensão punitiva, situações em que o réu não foi condenado, nós não estaremos tratando de reabilitação, porque não há reabilitação de pena nessas hipóteses, e esse sigilo, em tese, já está garantido, só existindo a possibilidade de, no tocante à folha corrida de antecedentes, numa instrução em juízo criminal, e aí a requisição ser feita pelo juízo criminal, não podendo essas certidões constarem em tais folhas por auxiliares da justiça ou outros, né? Então, esse é o entendimento comum. O 94, nós temos: a reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 anos do dia que foi extinta a pena, de qualquer modo, ou terminar sua execução, computando-se o período de prova de suspensão do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado, inciso 1, tenha tido domicílio no país no prazo acima referido, ou seja, durante esses 2 anos, ou durante o período de prova, durante o período de prova, desculpem, eu tenho que ver aqui durante o período de prova do livramento, tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado, e aqui ele tem que provar, né, esse bom comportamento. A gente vai ver como isso lá, pelo 744 do Código de Processo Penal, tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a impossibilidade de fazer até o dia do pedido, isso pela situação econômica, né, do réu, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou a novação da dívida. Ele conseguiu ali um pacto, né, para postergar esse pagamento, a novação da dívida, né, essa obrigação, vai ser dado a ele esse direito da reabilitação. Parágrafo único: negada a reabilitação, poderá ser requerida
negada a reabilitação, poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que o perdão seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários. Então, a qualquer momento, ele pode. Essa sentença que nega a reabilitação tem um caráter definitivo, e aí, nesse caso, cabe apelação. Hoje sabe-se que cabe apelação criminal pelo artigo 593, inciso 2 do Código de Processo Penal. Então, nessas circunstâncias, o que vai caber é um recurso de apelação. Há uma outra circunstância também, uma interpretação, já que a LEP e a reforma da parte geral do Código não modificou isso, se for concedida a reabilitação, o juiz é obrigado a um recurso ex officio, que é uma coisa estranhíssima dentro do modelo acusatório, mas que está dentro do nosso Código de Processo Penal, essa hipótese, para que o tribunal revise e acompanhe essa circunstância. Entende-se isso em virtude da proteção à vítima, né, e a ideia de que deve prevalecer os interesses dela na questão da reparação. Até recentemente tinha uma interpretação de que em crimes contra os costumes, porque hoje são crimes contra a dignidade sexual, então essa mudança substancial do bem jurídico também altera algumas circunstâncias. Então, naqueles casos de casamento da vítima com terceiro e em outros, havia uma interpretação de que não era necessária essa reparação e não havia como se classificar valores, né, no tocante ao estupro ou outros crimes. Hoje tem-se uma certeza de que é possível, inclusive porque a Constituição de 1988 prevê o dano moral, e é um dano indenizável, e, portanto, existe sim um dever de reparar o dano moral, não é apenas um dano material. De maneira que mesmo crimes que, em tese, eu não tenha como imediatamente decifrar valores acerca daquela violação, essa reparação, produto e efeito da condenação, né, genérico, automático, que está aqui previsto no 91, torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. O dano causado pelo crime hoje não é apenas um dano de natureza material, é possível também fazer-se essa avaliação dos danos morais. Portanto, essa jurisprudência, talvez antiga e anterior à própria ideia da Constituição de 88, ela tem que ser ultrapassada e compreender-se que essa reparação à vítima alcança também essa dimensão moral. Nesses casos, se for dada a reabilitação, o juiz fará um recurso ex officio e ofertará essa possibilidade do tribunal revisar, né, todo o procedimento. De maneira que, claramente, a reabilitação é um dos grandes instrumentos para a ressocialização, para a reinserção social do réu, embora, como muito bem falado por Bittencourt, hoje é algo que dificilmente nós observamos, já que a garantia do sigilo com relação a essas informações é dado já pelo artigo 202. Aliás, existem outras preocupações na execução penal, não só aqui no artigo 202 da Lei de Execução Penal, mas nós vamos observar, por exemplo, e aí eu vou trazer aqui o artigo 163, para que vocês observem que a lei já foi construída, né? O artigo 163 diz: a sentença condenatória será registrada com nota de suspensão em livro especial do juízo que couber a execução da pena. O parágrafo segundo tem: o registro e a averbação serão sigilosos, salvo para efeito de informações requisitadas por órgão judiciário ou por Ministério Público para instruir processo penal. Então, essa é uma das questões legais onde se admite essa quebra do sigilo, mas, veja, é um requerimento ou da autoridade judiciária
ou do Ministério Público, e especificamente para instruir processo penal. Vejam que não tem efeitos sobre outros tipos, né, de processo. Então, esse registro já estaria garantido, assegurado o sigilo por aquilo que dispõe a LEP. Aliás, esse cuidado, ele se estende até a outras questões. Por exemplo, antigamente, tínhamos na Secretaria de Administração Penitenciária uma escola responsável pela certificação dos estudos e da escolarização obtida dentro das penitenciárias, porque existe, sim, uma prática educacional que é das coisas mais importantes, eu acredito, na execução penal. Então, tinha-se essa escola e se começou a questionar bastante os efeitos disso sobre os estigmas de carcerização. Porque se você define uma escola de forma única, você acaba produzindo um imediato reconhecimento, né, de que aquele título ou aquela diplomação foi obtida dentro, né, aquela certificação de estudo, de conclusão de curso, foi obtida dentro do sistema. E aí, inteligentemente, não só a nossa SEAP, mas várias outras secretarias, começaram a distribuir esses processos entre várias escolas do sistema educacional, de maneira que você não tem como saber a origem da conclusão do ensino fundamental, do ensino médio, obtida dentro do sistema penitenciário, porque as várias escolas se tornam responsáveis, a partir de requisições, né, por essa certificação. E é uma forma de se garantir esse sigilo, importantíssimo para superar os estigmas da carcerização que impedem, muitas vezes, a obtenção de emprego, a reinserção completa na sociedade, a recuperação moral desse sujeito e a possibilidade até de prestar, talvez, algum concurso ou ocupar, principalmente se houver a reabilitação, porque estarão suspensos esses efeitos de inabilitação para o cargo público. Ele só não poderá ser reintegrado no cargo anterior, mas ele pode ser nomeado para um outro cargo e pode ocupar, né, outra vaga a partir do fato de prestar concurso. Então, observem que é um instituto relevante e que já está dentro exatamente para se evitar também aqueles efeitos permanentes que se estendem para além da pena. Busca-se com isso realmente incorporar a esse cotidiano a constitucionalização, né, dessa execução da pena, fazer com que ela não transcenda também, não alcance a família ou as pessoas que convivem, né, com essa pessoa que foi condenada. Então, há, sim, muitas razões que justificam esse instituto, mas, como eu disse, diante das restrições já impostas por existirem outras normas que garantem esse sigilo, é muito incomum a gente ver alguém solicitando ou pedindo o Instituto da Reabilitação, a não ser quando ele queira efetivamente suspender aqueles efeitos específicos do 92 e resgatar, talvez, a sua possibilidade, por exemplo, de habilitação para dirigir um veículo, a capacidade para o exercício do poder familiar com relação a outras pessoas, já que ele não pode reintegrar aquilo que foi perdido, ou o cargo, a função pública, ou exercer o mandato. Nesses casos, esse instrumento da reabilitação, ele é necessário e tem o prazo de 2 anos, ou, se houver período de prova suficiente, livramento condicional ou de suicídio, sem revogação, ele pode já de imediato fazer esse pedido. Bom, o que instrui esse pedido? E a forma como o pedido ele é processado está dado aqui
pelos artigos 743 e seguintes, né, do Código de Processo Penal, nosso CPP. O que é que nós vamos encontrar? No 743, nós temos: a reabilitação será requerida ao juiz da condenação após o decurso de 4 ou 8 anos. Esse prazo aqui, de 4 ou 8 anos, foi revogado expressamente por aquilo que a gente viu no 94 do Código Penal, porque é uma lei posterior tratando do Instituto. O Código de Processo Penal é de 1940, o Código Penal é de 1984, essa parte geral. E mesmo se eu não tivesse aqui tratando desse tempo, essa perspectiva que nós temos no 202, que já cancela essa possibilidade de maneira automática, ou seja, o sujeito já tem o direito a obter as certidões negativas de forma automática, por aquelas penas que executou, isso não vigoraria, né? Ou seja, esses prazos do 743, eles já foram ultrapassados e não foram revogados, né, por aquilo que está disposto no 94. Pelo menos conforme se trata de condenado ou reincidente, contados do dia em que houve terminado a execução da pena principal, ou de medida de segurança detentiva, devendo o requerente indicar as comarcas em que haja residido durante aquele tempo, exatamente para observar, né, se o sujeito tiver várias condenações anteriores, em diversas varas, vai ter que pedir uma a uma. Ah, professor, e se ele obteve numa situação e não obteve em outra? Bom, uma coisa a gente já sabe, que pelo 202, todas as penas que ele já cumpriu, ele já tem o direito do sigilo. Isso aí já está garantido. O que pode não ser observada é a suspensão daqueles efeitos da condenação. Aí ele pode realmente não voltar a se habilitar para dirigir veículo, não ter mais a capacidade plena para exercício do poder familiar e não poder exercer, né, um cargo público ou uma função, de acordo com aquilo que a gente fez aqui a análise. Professor, se ele pode pedir isso já com 2 anos, mas isso significa que reabilitado ele volta ao estado da primariedade? Não, porque não tem nada a ver com o Instituto da Reincidência, já que para voltar a esse estado ele tem que passar 5 anos após a extinção da punibilidade. Lembram quando nós estudamos o artigo 64 do Código Penal, tratando da agravante da reincidência, dissemos que após 5 anos da extinção da punibilidade, computado nesse prazo o período de prova do suicídio do livramento condicional, ele volta a um estado de primariedade. Portanto, a reabilitação, nesse caso, que já poderia ser a partir dos 2 anos, isso não significa que ele não possa, de repente, reincidir. Se depois da reabilitação, mas antes dos 5 anos, ele volta a praticar um crime, ele é reincidente. Ah, professor, quer dizer que ele vai perder a reabilitação? Óbvio que vai ser revogado. Agora tem uma questão. A condenação anterior, o sigilo continua garantido, ou seja, não vai aparecer na certidão. Por quê? Porque é um efeito automático do 202 da LEP. O que vai ser revogado são aqueles efeitos secundários, ou seja, a suspensão dos efeitos secundários da condenação. Por isso que hoje é muito restrito esse instituto da reabilitação, de maneira que, na realidade, só interessa para os efeitos secundários da condenação, conforme estão dispostos lá no artigo 92 do Código Penal. O 744, nós temos: o requerimento será instituído com, aqui
são os documentos necessários para o pedido. Vejam que também se torna um instituto que é complicadíssimo para ser operado por determinados sujeitos, a grande maioria do público, né, do sistema penitenciário, né, porque nem eles são paupérrimos, né, são pessoas que, no caso aí, a reabilitação deveria ser requerida pela Defensoria Pública, mas até porque precisa do advogado, né? É um processo que tem que ser judicializado. E aí você unir todos esses documentos e a reparação do dano, essa prova final que tem aqui no inciso 5, provar haver ressarcido o dano causado pelo crime, ou persistir a impossibilidade de fazê-lo, ainda assim tem que comprovar a situação econômica, né? Complicada para fazer frente à reparação do dano. Mas veja no inciso 1, certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior. Só que esse prazo hoje é de 2 anos, nós já vimos isso, né? Então, durante esses 2 anos, ele vai ter que comprovar que não responde, nem respondeu qualquer processo penal. Atestados de autoridades policiais ou documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido efetivamente bom comportamento. Atestado de bom comportamento fornecido por pessoa cujo serviço tenha estado. Normalmente são os assistentes sociais que fazem o acompanhamento do regresso, né? Então, e das condicionais, aí ele vai ter que ter esse atestado de bom comportamento, né, fornecido. Atestado de bom comportamento fornecido por pessoa a cujo serviço tem estado, quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração. Talvez um documento do pastor, de que ele está prestando um serviço na igreja, né? Ou do padre, sei lá, qualquer outro documento, ou do exercício de um trabalho, né? Ele vem exercitando trabalho produtivo, tudo isso são documentos que, digamos assim, auxiliam a essa interpretação de que houve a regeneração do sujeito. Ora, diante dessa documentação, né, que é aqui exigida, desses elementos que estão aqui presentes, existe também uma questão específica no tocante à reabilitação, que é no que tange ao crime falimentar, né? Então, olhe o que é aqui colocado. A partir da decretação da falência, fica o falido inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial, restrição que só cessará com a sentença que extinguir suas obrigações. Isso determinar que ele, que a massa falida pôs fim a todas as obrigações, conseguiu pagar, né, todas as obrigações e estará aí voltada à possibilidade, né, de exercer uma atividade empresarial. Essa inabilitação terá, contudo, duração maior no caso de condenação por crime falimentar, pois, nesse caso, o artigo 181, parágrafo 1º da Lei 11.101 de 2005, que é a nova Lei de Falências, né, 2005, estende seus efeitos pelo prazo de 5 anos a partir da extinção da pena. Então, no tocante especificamente à falência, como é uma lei especial, lembram daquela regra lá do artigo 12 do Código Penal, de que as normas especiais vão reger essa situação. Então, a reabilitação vai se dar nesse prazo maior, aí, que é de 5 anos, após a extinção da pena. Contudo, podendo, contudo, cessar em prazo anterior, se for concedida a reabilitação. E aí, os termos para a reabilitação continuam sendo os que estão previstos no artigo 94. Então, há uma interpretação que foi dada aqui por Bittencourt, de que não seriam esses 5 anos, ou seja, o sujeito com 2 anos pode já pedir a reabilitação, e essa inabilitação para exercício da atividade empresarial
ela é um efeito secundário da condenação. E como efeito secundário específico para a questão das falências, ainda assim a norma do 94, com 2 anos, alcançaria e poderia suspender esse efeito secundário, dando àquele sujeito o direito de, após 2 anos de extinção da punibilidade pelo crime falimentar, ou por cumprimento da condenação, ou por prescrição da pretensão executória, o direito dele voltar a exercer uma atividade empresarial. Então, até isso é interessante a gente especificar. Portanto, esse efeito seria um efeito secundário e que estaria dentro desse tratamento dado pelo artigo 94, que permite a suspensão. Bom, gente, dentro do tema da reabilitação, que nós queríamos, né, tratar hoje, né, bem dentro dessa análise, né, que é trazida aqui também pelo Código de Processo Penal, vejam que o título 4, né, da graça, do indulto, da anistia e da reabilitação. A partir do artigo 734, nós vamos tratando desses institutos, muitos dos quais nós analisamos, né, nas últimas aulas. Então, o Código de Processo Penal ele vai adotar, né, uma série de medidas para tratar, né, dessa questão. É óbvio que a gente tem que buscar sempre reduzir esses estigmas. Hoje mesmo, pela manhã, nós estávamos tratando exatamente da questão relacionada aos filhos de mães encarceradas. Foi uma tese de doutorado, onde a postulante, né, defendeu essa situação de que, em muitos casos, né, até bem recentemente, até aquele habeas corpus que foi gerado a partir também da situação de Adriana Anselmo, mas foi uma coisa boa, porque permitiu um habeas corpus coletivo que alcançou todas as mães, né, não só a Adriana Anselmo, né, a mulher lá do Sérgio Cabral, as mães responsáveis por crianças menores de 12 anos ou com deficiência, por extensão, né, no caso brasileiro, foram catalogados, eram 4.500 presas, das quais 3.527 já foram colocadas em liberdade por efeito desse habeas corpus. É o habeas corpus 1436-41 de 2018. Quando os crimes são praticados sem violência e grave ameaça contra também a própria criança, a própria pessoa até 12 anos ou com deficiência, é concedido, por efeito daquilo que está no artigo 318 do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar. Então, isso não é só um benefício, mas isso busca assegurar a supremacia do interesse da criança. Exatamente observando a questão relacionada ao regime especial para as mulheres. Então, isso também trouxe para a Paraíba as condições, e hoje o trabalho foi muito bem articulado, demonstrou-se que houve 60 pedidos, né, de mães nessa situação, dos quais 55 foram deferidos e 5 indeferidos. E a questão é que, em 2 casos desses indeferimentos, o juízo foi um juízo, por vezes, haviam situações que eram de violência, que justificavam-se dentro das restrições dadas, né, pelo habeas corpus, né, pelo menos 3 situações. Mas 2 situações eram relacionadas ao juízo de sentimento de maternidade, dizendo que aquelas mães em si não revelavam esse sentimento. Então, é um estereótipo criado, era isso que ela estava trabalhando dentro dessa ideia da estrutura patriarcal de sociedade, onde você também cria um rótulo para ser mãe,
né? E ela tem que conservar determinadas características, porque se ela se revela alguém que já não cuida. E aqui para nós, é como disse uma das professoras hoje, a criança tem o direito de não ficar com a gente 24 horas, e as mães também, ou seja, de respirar. Por isso que existe uma coisa chamada creche ou abrigo. Não quer dizer que seja uma mãe desnaturada, porque vai deixar lá o menino fica às vezes chorando e tal, mas é algo que é importante psicologicamente para ambos, né? Como um elemento de desenvolvimento. Professor, Diga aí, e nesse Rosicléia. caso, principalmente a questão aí não é nem essa questão da mãe, né, se ter esse sentimento, seria a questão do vínculo da criança, que é importante essa presença, né? Porque Sim, assim, quem somos nós para julgar, né, a questão de um sentimento, mas para a criança, a figura da mãe seria fundamental, né? é. Integrar nisso aí. Se é ou não um sentimento, é a supremacia aí do interesse é da criança, né? Que faz parte, é inverter um pouco a ótica punitiva e levar para a ideia da criança e observar o respeito e a proteção integral, né? Então, o habeas corpus 143641 de fevereiro de 2018 trouxe essa oportunidade. E mais recentemente, agora em outubro desse ano, em 2020, a Defensoria Pública da União, mais uma vez, entrou com um habeas corpus interessantíssimo, que é o habeas corpus 165.704, que deferiu isso igualmente aos pais, porque diz que há direitos iguais aí se eles forem os únicos responsáveis para cuidar de crianças menores de 12 anos ou com deficiência e indispensáveis a esses cuidados, eles também passam a ter o direito à prisão domiciliar. Isso tem sido um avanço, não só na ideia da política de desencarceramento, mas para a gente mudar um pouco a visão exclusivamente punitiva, até porque existe um motivo para isso também. A ideia de que muitas vezes o cárcere, né, é um fator de reprodução da delinquência muito mais do que um fator de ressocialização. Não é só porque o Foucault falou isso, mas muito antes dele, Otto Kirchheimer, Rush já haviam averiguado isso, que a aplicação das penas são muito mais um elemento de definir a delinquência e de reproduzi-la do que propriamente um elemento de contenção e de incapacitação delinquente ou de ressocialização. Então, é muito importante que a gente comece a observar e se reproduz como a delinquência. Eu me lembro muito em 2006, quando eu participei do encontro de educação nas prisões, quando a gente definiu naquele encontro os elementos que levaram à reforma do artigo 126 do Código da Lei de Execução Penal no tocante à remissão, e trouxemos, incorporamos na LEP a ideia da remissão pela educação, nós estávamos diante, ali, participando de uma cerimônia lá em Brasília, na Papuda, onde o ministro de Estado, à época, concedeu as certificações, né, de alfabetização a muitos daqueles presos, e um dos presos fez um discurso fabuloso, que ele disse o seguinte: olha, eu consegui ser alfabetizado aqui dentro da Papuda, mas eu faço uma pergunta. Vocês estão vendo ali atrás, está meu filho que veio hoje, porque é um dia onde eu estou sendo certificado, é um dia festivo. Ele está aí com quase 12 anos e ainda não foi alfabetizado. Eu estou achando que vocês vão precisar prender ele para poder alfabetizar também, né? Como é que vai ser isso? É nesses termos que eu acho que essa violência, essa delinquência também se reproduz a partir do momento onde essas exclusões elas têm continuidade. Ou seja, eu não resolvo e ainda um problema que é o problema de escolarização mínima, de educação necessária ao nosso povo. Aliás, isso está revelado aqui no estudo da Alice Maria, que na página 31 ela traz a análise dada pelo Infopem de que 45% das presas são analfabetas. Segunda questão é que a grande maioria dessas mães
não têm nem mesmo um salário mínimo como renda, são líderes das suas famílias e não têm um salário mínimo registrado como renda para manter a sua família, a feminização da pobreza. Então, imagine as consequências de tudo isso, somando esse fato, o fato dessas crianças ficarem. O que é que ocorre? Ou vão ficar em família extensa, o que é comum, e aí ficam na família substituta até o fim ou a extinção da punibilidade, né, da mãe, ou, na ausência dessas famílias extensas, elas são abrigadas. E aí há uma institucionalização, muitas vezes igual ou semelhante dessas crianças, né? Fora, em alguns casos extremos, quando o crime é praticado contra elas, contra ele, e se houver também o interesse da mãe, a colocação em família substituta, que é a adoção, muitas vezes, o que não é legal, né? Então, imaginem todos os elementos que se envolvem na execução da pena feminina, onde 67% dessas mulheres estão lá por conta do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Crime praticado sem violência e grave ameaça à pessoa, crime que envolve muitas vezes uma opção de mercado, né, sinceramente falando, e que a gente tem uma regulação muito mais moral do que propriamente um risco, né, que todo mundo coloca, não, porque o tráfico traz isso. A gente sempre imagina o traficante super armado, né, dominando um território, e esquece que no varejo, naquilo que é o cotidiano, trata-se de uma relação de consumo onde muitas vezes a vítima tem uma contribuição grande por sua autocolocação em risco. Por isso que o Roxy até diz que em boa parte desses crimes, onde há um elemento de autocolocação voluntária em risco, ela não deveria nem estar gerando punição ou tipicidade, se gera, é só por conta de um controle moral, né? Onde essas pessoas estão dentro de uma relação propriamente de mercado, né? Então, é essa a questão. Numa fatia de feminização da pobreza, é normal que isso ocorra. Aí não, aí tem aquele discurso moral, não, isso é envolvimento com quem não presta, porque são mulas do tráfico, elas entram dentro da penitenciária com pequenas quantidades de droga e ali são presas. Então, existia essa ideia, né, de, digamos assim, você falar que é um crime de amor, um crime de dependência, não tem nada a ver, né? Como bem colocou também a Alice, geralmente é uma extorsão, né? Essas mulheres já estão submetidas a uma violência doméstica muito grande. Quando o marmanjão entra lá na cadeia, ou ela leva, ou aqui fora ela também recebe e acaba sendo extorquida, fora as condições também econômicas que muitas vezes E às obrigam essa vezes, dependência. professor, Hã? até para proteger os filhos. Conheço relato de Exato. mães de comunidade que muitas das vezes se submetem a esse tipo de coisa para os filhos não serem obrigados a fazer. Então, ela acaba se submetendo para resguardar os filhos. É, aí nesse processo acabam presas e avolumando. Imagine vocês que mais do que nos últimos 15 anos, nós começamos 2000, até 2002 nós tínhamos 6 a 9 mil presas. Hoje, esse ano, a gente vai fechar com 46 mil presas, um aumento aí estratosférico, né, em termos de volume, né, de quase 640% de volume de encarceramento feminino. Então, tudo isso tem aspectos que merecem essa análise, e tais institutos que possibilitam a reinserção social, a reintegração desse sujeito, como o caso da reabilitação, merecem, da nossa parte, os elogios, embora compreendendo aquilo que o Bittencourt coloca claramente, já no início do texto. Diante daquilo que é automático e está posto lá no artigo 202,
do Código Penal, a reabilitação tornou-se um instituto muito pouco utilizado, né? Dificilmente, ele diz, é raríssimo ver alguém pedindo. E ainda é muito estranho o fato de que, nesse pedido, o sujeito tenha que se submeter, ainda que seja deferido, a um recurso ex officio que ele vai ser obrigado a acompanhar no tribunal, que é coisa de um Código Processual Penal, ainda sobre a influência de um modelo que o juiz, né, tinha um certo ativismo, né, que não deveria ser dentro de uma perspectiva garantista, onde ele oferta esse recurso ex officio, se der, como se estivesse aí beneficiando um delinquente, beneficiando um criminoso, em nome de uma presumida proteção aí às vítimas, que muitas vezes nem estão vinculadas ou interessadas especificamente nessa situação de reintegração, reinserção social do réu. Então, são essas questões, né, que eu reputo importantes para serem tratadas, né, no tocante a esse instituto. E era isso hoje, né? Uma aulinha curta, né? Mas eu acho que foi relevante para que a gente trate. Imagino que quase nunca eu consigo tratar. Às vezes, no curso presencial, não sei o que é que existe, que a gente termina sempre trabalhando muito bem as causas de extinção da punibilidade. Mas não é que sobra um espaço aí para tratar da reabilitação, e engraçado que nesse período virtual a gente conseguiu, né, tratar especificamente da reabilitação. Até porque também é Yasmin fez alguma pergunta, Arthur? Vi uma mãozinha levantar aí, mas... Tudo certo, professor. Tá, tudo certo. Professor, Diga aí, Arthur. olha o chat. Diga aí. Aqui. Professor, nos casos de concurso que possui etapa de investigação social, sim, é aquela situação legal que está lá prevista, né, onde é possível você solicitar. Agora, veja, para efeitos civis, não sendo uma instrução de processo criminal, uma vez concedida judicialmente, só pode servir, e é por isso que vai ter um efeito por requisição de juízo criminal. Então, essa reabilitação, em tese, vai dar ao sujeito, né, o direito ao nada consta, uma certidão negativa. Ele obtém uma certidão negativa. Então, a partir daí, fazer esses juízos são complicados, né? Teve uma situação, me parece que foi com aquele Guilherme de Pádua, que ele foi reabilitado, ele teve a reabilitação conferida, né? E prestou concurso ao Ministério Público. A questão é que ele não se aprovou. Aí é uma outra história, mas não foi impedido o fato dele prestar concurso para o Ministério Público de São Paulo. Então, essa é a questão, Rafael. Não sei se eu respondi. Não há, em princípio, esse impedimento. O que as pessoas dizem é que na prova oral, né, tem uma tendência... Não sei se vocês assistiram o vídeo que eu enviei, não esse último, mas um anterior do Lênin Streck, colocando, né, que na época dele, muitos anos depois, porque essas investigações sociais, as pessoas podem... abre-se um edital, é como se fosse aqueles editais de casamento, né, onde quem do povo quiser ou quiser prestar uma informação, pode mandar uma informação, só é verdade do anonimato, mas só para a comissão, né? Muitos anos depois, que ele já tinha se aprovado pelo Ministério Público lá do Rio Grande do Sul, por acaso, mexendo nas fichas, ele encontrou uma carta de um colega, né?
na época até concorrente, dizendo que ele era subversivo, comunista, né, que tinha participado de movimento estudantil, coisa que na época, e ele disse que isso, de certa maneira, prejudicou um pouco a nota dele, não impediu a aprovação, né, mas prejudicou a nota, e foi muito boa a história dele, né, ele contando essa história, né, que ele disse que, infelizmente, esse modelo de investigação social repristina, às vezes, essa ideia das delações, as pessoas são delatadas, né, e cria um tipo de controle que é extremamente nefasto, quando, na realidade, a gente deveria, sobretudo, avaliar mérito, né, e as condições, né, desse sujeito exercer aquela atividade, né. Então, o fato é muito mais posterior fazer esse acompanhamento da postura ética, da postura do caráter, né, dessa pessoa. Então, são essas circunstâncias que hoje parece que volta a ser muito comum, né? Todo mundo delatar o outro de subversivo, de comunista, para obter algum tipo de benesse. E é extremamente complicado, né? Quando a gente observa que o mérito meio que perde, e os méritos são dados por várias coisas, né? Se você é eleito, por exemplo, é um mérito que você obteve também, não é só aquela questão do mérito propriamente acadêmico. Então, eu reputo que isso é extremamente complicado, né? Sim, Jonatas, era isso. Era essa questão de que abre-se muitas vezes um edital e podem chegar cartas onde se explica. Mas nem por isso, por exemplo, eu me lembro de um concurso que nós acompanhamos e até pedi um parecer da AGU, porque tivemos aqui um concursado que tinha se envolvido numa tentativa de homicídio lá na Bahia, mas foi absolvido. Como a absolvição também, vejam, a absolvição, ela retira e permite esse sigilo e tudo, mas chegou as informações para a gente, não sei como. E aí eu submeti e disse, não pode impedir, e o sujeito pode fazer a prova dele, e tchau, né? Então, esse tipo de informação não é um impeditivo para que, você vai ser aprovado ou não, aí é outra coisa, né? Mas, em princípio, a gente não pode fazer esse impedimento, até porque o sujeito foi absolvido, né? Então, não há essa análise aí. Diga aí, Arthur. Professor, quando a polícia aborda uma pessoa na rua e ela puxa a ficha da pessoa no sistema e vê que a pessoa já respondeu, como é que faz? É isso que até o Bittencourt falou, essas fichas, elas estão lá, disponíveis, né, para as autoridades. Mas a questão é que os processos arquivados, as prescrições de pretensão punitiva e as absolvições, elas não deveriam ser utilizadas pelos auxiliares da justiça. Isso aí só serviria ao juízo criminal para agravar aquela ideia dos antecedentes criminais, isso dentro de um processo penal. Então, os efeitos civis, os efeitos comuns da vida comum, não deveriam. Agora, há uma dificuldade aí de travar, né, esses acessos, né? Geralmente, essa utilização aí é feita de maneira irregular. A não ser que o processo esteja aberto e seja uma situação específica onde você tem um mandado de prisão aberto, né, que hoje o InfoSeg meio que tem tentado, não conseguiu ainda, meio que tem tentado uniformizar e permitir essa atuação policial. Mas a informação acerca de fatos anteriores, né, que foram cometidos, isso aí não deveria trazer nenhum efeito na vida civil para mais ninguém, né? E nem trazer principalmente se houver a pena cumprida, prescrição da pretensão executória, ou nas hipóteses até de antes do trânsito em julgado, né? Então, isso rompe, né, com as garantias e com o próprio direito que está aqui de reinserção social, né? Então, essa questão aí que tem que tomar cuidado
Só que é como o Bittencourt e outros autores estavam dizendo, é muito difícil pegar esses cadastros e não deixar acessível às autoridades policiais e outras autoridades. Agora, a forma como elas utilizam é que pode ser gravada com algum tipo de abuso, né? Então, essa é a questão que, essencialmente, a gente compreende, né? De maneira que eles não podem emitir, por exemplo, uma certidão que não seja negativa. Essa certidão só vai constar quando houver requisição judicial, para que conste aqueles fatos. Certo, professor, obrigado. Nada. Bom, gente, então, continuamos na sexta-feira, né, com os exercícios aí prometidos. Eu acho que até antes da sexta eu já lanço a última prova, a terceira prova, para que vocês tenham mais tempo para ir respondendo. Já fiz a correção da nossa última prova, né? Em geral, eu gostei muito das provas que foram apresentadas. Apenas eu coloco que na parte dissertativa tem gente que é muito sintético, né? Escreve ali 5, 6 linhas e não estende de forma... Principalmente, era uma dissertação sobre a aplicação da pena, né? Então, não estenderam muito o conteúdo, né? E aí a gente vai também avaliando por uma certa comparação, né? Quem esgotou o conteúdo e quem ficou faltando ali um ou outro elemento que era relevante, né? Principalmente na parte dissertativa. A possibilidade do sucesso simultâneo, muita gente naquela quarta questão se perdeu, né? Não entendeu a lei, talvez, direito, essa possibilidade do sucesso simultâneo. Deixa eu ver se eu me lembro das demais questões. Sim, além dessa questão do sucesso simultâneo, tínhamos uma questão, não sei se vocês lembram, né? Se alguém está aí com uma prova para a gente... Estou aqui sem olhar o SIGA, mas eu acho que mandei as correções também para todos, né? E, em geral, a turma saiu-se muito bem, não tivemos notas baixas, né? O que é um bom sinal. Sim, remissão por leitura. Aí, algumas pessoas falavam que cabia, mas não colocavam aquela recomendação 43, né, do CNJ, né, que era relevantíssimo para que a gente tratasse do tema da remissão por leitura e também as jurisprudências, né, o sucesso simultâneo, a remissão pela leitura e o critério trifásico, mas tinha uma outra questãozinha, né? Essa remissão por leitura foi mais a fundamentação, que muita gente não fez da maneira correta, né? Não trouxe as jurisprudências do STJ que davam sequência a essa análise, tratando por analogia, né? Pós-graduado em nível, sim, isso aí é a remissão por leitura. Fundamento na legislação penal e nos princípios de execução penal. Então, tem essa questão aí que envolve essa possibilidade da ressocialização, né, e uma extensão de uma analogia em Bonaparte, a partir da ideia da remissão por educação, vem sendo prática de estupro, 10 anos, ele era reincidente em crime hediondo, cumpriu 8 anos desta pena em estabelecimentos prisionais, faltavam 2 anos. Sim, aqui muita gente confundiu, tratou isso com base no artigo 44, quando na realidade era para ser tratado com base no artigo 180 da LEP. E aí o que faltava era fazer a análise se ele estava ou não no semiaberto, mas aí não era caso. Ele não teria direito por conta das condições que estão estipuladas, né, no próprio artigo 180 da LEP, mas não com base no artigo 44
do Código Penal, né? Isso foi um erro quase que recorrente, porque nesse caso específico, não se trata da aplicação de pena de forma substitutiva, mas de um incidente de execução penal. A gente falou aqui várias vezes, né, dessa situação, determinando que a substituição da pena privativa de liberdade, ela pode ocorrer ab início da pena, na maneira da aplicação, lá pelo artigo 59, que diz que ao final do sistema trifásico, observando as condições que estão lá estipuladas no 44, você faz a substituição, ou ela pode ser produto da execução, uma conversão que está determinada no artigo 180. A pena privativa de liberdade não superior a 2 anos é o que resta de pena aí a ser cumprido, né? Poderá ser convertida em restritiva de direito, desde que o condenado já esteja cumprindo a pena em regime aberto. Não era essa a situação aí, até porque ele era reincidente, né? Tinha aí algumas condições para essa progressão de regime, que altera, né, a quantidade de pena, né, para que ele progredisse até o regime aberto, né? Tenha cumprido pelo menos um quarto da pena, ele tinha os antecedentes, e há uma outra análise que está também no critério subjetivo para o 180, que é os antecedentes, a personalidade do condenado, indica se essa conversão recomendável. Então, existia critério subjetivo, mas o fundamento era o 180 da LEP, porque é um incidente da execução, certo? Então, faltou só esse cuidado. Alguns tiveram, né? A gente percebeu. Não, ele não tinha essa. Mas aí não é o caso, Jerry, de um quarto da pena no regime. Ele efetivamente está. E nesse período aí que nós temos de pena, pelo fato dele ser reincidente em crime hediondo, ele não estaria no regime aberto. Além do critério subjetivo, né? E nós estaríamos dentro dessa análise. Tá bom? Agora, ele não teria direito, né? Dentro dessas circunstâncias, ele não teria direito a essa conversão. Mas não também pelo fato específico, hoje tem jurisprudência que não nega essa possibilidade mesmo para crimes hediondos, né? Alguns até colocaram isso, né? A jurisprudência do STF e do STJ, nesse sentido. Gente, então, diga aí, Everton. Não, Yasmin. Professor, a prova vai ser disponibilizada sexta? É? Eu acho que antes. Eu acho que quarta ou quinta eu já disponibilizo, Yasmin. Tá E bom? ela vai ser mais ou menos como foram as outras, né? Ela sempre será com 4 questões, uma questão discursiva e outras abertas para vocês pesquisarem. Tem funcionado bem, né? Eu tenho visto que tem saído bons trabalhos, né? Algumas provas muito boas. Tá certo? Certo, obrigada. Nada. Gente, então, ficamos por aqui hoje, tá bom? Um abração e até sexta-feira. Sexta-feira não vamos faltar porque vamos fazer uma série de exercícios, né, de prescrição penal, né? As meninas estão empolgadas aí atrás, já falaram comigo esse final de semana. Diga aí, Yasmin. É só que eu esqueci. Nós vamos ter aula até que dia? Olha, eu acho que até essa sexta, segunda que vem, eu acho que a gente encerra, tá certo? Então vamos fazer uma última aula na segunda. Porque depois vem as provas, né? Vem o período de prova. Prova, reposição, e aí o acompanhamento é todo pelo SIGA, né? A gente tem jogado lá e aí vai fazendo as correções lá com as atividades, tá bom? Então, Certo. boa noite, né, pessoal? Um abraço. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, turma.